Ex-presidente Temer é transferido para o Comando de Policiamento de Choque da PM de São Paulo após decisão da Justiça. STJ julga amanhã pedido de liberdade do ex-presidente Temer e Coronel Lima. Decreto que altera regras sobre armas e munições é objeto de novo questionamento no Supremo. Ministro Dias Toffoli suspende bloqueio de verbas para pagamento de delegados de Goiás. Justiça de Minas homologa primeiro acordo individual em Brumadinho, envolvendo família que perdeu parente na tragédia. E de olho na legislação ambiental, a população do Distrito Federal já tem lugar certo para descartar o vidro. A empresa hoje tem uma parceria com 14 cooperativas no Distrito Federal e arrecada por mês 600 toneladas de vidro. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Michel Temer foi transferido nesta tarde da sede da Polícia Federal de São Paulo para o Comando de Policiamento de Choque da PM. A decisão da juíza Carolina Figueiredo da 7ª Vara Federal do Rio. Desde quinta-feira passada, Temer estava preso em uma sala na Superintendência da PF, na capital paulista. A repórter Michele Chiapa, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. O ex-presidente Michel Temer está preso em uma sala de Estado maior. Antes de ser transferido para este local, ele estava detido em uma sala de 20 metros quadrados e sem banheiro privativo. A defesa pediu para que ele fosse transferido para outro local e conseguiu. Ele agora foi para esse local que é chamado Sala de Estado Maior. Michel Temer é réu na Operação Descontaminação, que apura o desvio de recursos da usina nuclear Angra 3. Relembrando o caso, o Ministério Público Federal, segundo o Ministério Público Federal, a empresa Argeplan, do coronel João Batista Lima Filho, amigo do Temer, ela venceu um consórcio, uma licitação da usina nuclear e repassava os valores ao ex-presidente Michel Temer. Michele, amanhã o STJ deve julgar o pedido de liberdade de Michel Temer e do Coronel Lima, não é? Algum ministro se declarou impedido? Sim, o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, ele se declarou impedido, disse que não vai julgar ações do ex-presidente Michel Temer e nem do coronel João Batista Lima Filho. Isso porque, William, no caso, se eles apresentarem pedidos de liberdade. Segundo o ministro, ele não vai julgar essas ações porque ele já atuou em um dos escritórios da empresa investigada. O julgamento está previsto, sim, para amanhã. A expectativa é que sejam analisados os pedidos de habeas corpus em conjunto, tanto do ex-presidente Michel Temer quanto do coronel João Batista Lima Filho. Obrigada, Michele. O pessoal ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar contra o decreto que regulamenta o Estatuto de Desarmamento e altera regras sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição. O decreto também dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas. Segundo o pessoal, a edição do decreto houve usurpação das competências do Congresso Nacional, o único poder que poderia ampliar as categorias de pessoas que podem portar, possuir armas. O partido também sustenta que a medida vem na contramão do combate à violência e fere o direito à vida e à dignidade da pessoa. A relatora da ADI, a ministra Rosa Weber, que também é relatora de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre o mesmo tema. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, atendeu o pedido do governo de Goiás e suspendeu o bloqueio de verbas para pagamento dos delegados do Estado referente ao mês de dezembro de 2018. O bloqueio havia sido determinado pela Justiça Local. A ordem, segundo o ministro, poderia comprometer o equilíbrio orçamentário do Estado e pôr em risco o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores. Ao deferir a liminar, o presidente do STF observou que a Corte tem reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessa os diversos entes da Federação e a União autoriza a tomada de medidas excepcionais, entre elas o escalonamento de pagamentos, como neste caso.
O Instituto dos Advogados de Santa Catarina deve participar como amigo da corte do julgamento que vai decidir se é possível usar informações de delação premiada em ação civil pública por atos de improbidade. O relator de uma das ações no STF é o ministro Alexandre de Moraes. A delação premiada ficou muito conhecida com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que está na 61ª fase, tem como uma das grandes ferramentas a delação premiada. Criada por lei há 6 anos, a delação ajuda a montar o quebra-cabeça dos esquemas ilegais e a chegar aos chefes das organizações criminosas. Funciona assim: o suspeito colabora com a investigação por meio de confissão ou delatando os comparsas. O delator recebe benefícios, como a redução de 1 a 2/3 da pena ou perdão judicial. Além disso, o Ministério Público pode optar em não denunciar o investigado. Essa colaboração ela pode ocorrer tanto em fase inquisitorial do inquérito policial como na fase judicial. Ela pode ser aplicada tanto pelo delegado de polícia, que faz essa representação, como para o Ministério Público. Há uma pequena diferença quando essa colaboração premiada é feita nos casos da Operação Lava Jato. Nos casos da Operação Lava Jato, essa proposta, em regra, está sendo feita diretamente ao Ministério Público Federal. Se não houver vantagem para o Ministério Público simplesmente ele descarta essa colaboração premiada. A delação premiada ganhou uma nova discussão. O STF vai decidir se é possível utilizar informações adquiridas em colaboração premiada em ação civil pública movida pelo Ministério Público, decorrente de ato de improbidade administrativa. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina irá se habilitar na condição de amicus curiae, defendendo a tese de que não há como se aplicar analogicamente os benefícios da delação premiada e do perdão judicial nos casos em ações que se debatem a existência de ato por improbidade administrativa, uma vez que esses institutos são específicos da área penal. No Supremo Tribunal Federal, a primeira delação premiada no âmbito da Lava Jato foi homologada em 2014 pelo ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017 em um acidente aéreo. Na época, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deu indícios do envolvimento de autoridades e parlamentares no esquema de irregularidades da Petrobras. Todos os dados em relação à Operação Lava Jato aqui no STF foram reunidos em um relatório. O estudo foi produzido pelo gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso. O objetivo é juntar documentos que possam contar a história do maior esquema de corrupção do país. Segundo a pesquisa, entre 2015 e 2016, foram homologadas 21 colaborações premiadas. Na gestão da ministra Carmen Lúcia, 77. Entre 2017 e 2018, o ministro Edson Fachin reconheceu 12 colaborações premiadas. Ainda segundo o estudo, foram arrecadados mais de 784 milhões de reais com o pagamento das multas fixadas nos acordos de colaboração. O estudo está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais homologa primeiro acordo de familiar de vítima de rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Se trata de uma mulher que perdeu a irmã após a pousada Nova Instância ser soterrada pela lama. Os valores não foram divulgados. O rompimento da barragem de Brumadinho ocorreu em 25 de janeiro e deixou 238 mortos e 32 desaparecidos até agora. A Defensoria Pública de Minas Gerais está à frente de 59 acordos individuais. Os acordos são feitos a partir das demandas que a vítima leva à Defensoria Pública. O documento é formatado por um defensor e enviado à Vale para análise. Após a Vale enviar novamente a proposta, o atingido tem 3 dias para pensar se aceita ou não. De todos os acordos individuais que estão sendo negociados, 6 estão na fase em que a vítima tem direito de arrependimento. Outros 2 estão na fase de homologação final. O restante está aguardando resposta da família após proposta da Vale. E você vai ver no próximo bloco, patinetes elétricos caem no gosto popular, mas a preocupação com a segurança é crescente. E optei pelo patinete por ele tomar metade do meu tempo.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido e anulou decisão do Conselho Nacional de Justiça, que alterou o regime de distribuição de requerimentos e documentos nos cartórios de São Paulo. Segundo o ministro, o CNJ extrapolou a competência ao modificar provimento administrativo do TJ do Estado para facultar aos usuários a apresentação de título diretamente no cartório de sua preferência. Ainda de acordo com o ministro, além de não haver ilegalidade no ato, a competência para regulamentar a questão é da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. A decisão confirmou o liminar do ministro Ricardo Lewandowski, então relator do processo, proferido em abril de 2013. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho indicou o nome do ministro Emanuel Pereira para integrar o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2020-2021. Com 20 votos a favor, o escolhido para representar o Tribunal Superior do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça foi o ministro Emanuel Pereira. É uma honra muito grande ter meu nome referendado pelos colegas e uma responsabilidade, senhor presidente, ainda maior, porque eu vou representar um tribunal da envergadura de um TST. Eu agradeço mais uma vez a confiança. Agora, o ministro Emanuel Pereira será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ele também terá que ser aprovado pelo plenário da Casa. São necessários, no mínimo, 41 votos favoráveis. Em seguida, o nome dele seguirá para a sanção do presidente da República. No cargo de ministro do TST desde 2002, Emanuel Pereira foi indicado para assumir o lugar do ministro Aloísio Correia da Veiga, que integra atualmente o CNJ. De acordo com a Constituição da República, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho da justiça, dando mais transparência administrativa e processual. Os patinetes elétricos caíram no gosto popular e já são uma alternativa aos congestionamentos, mas a preocupação com a segurança cresce. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura vai implementar nos próximos 15 dias novas regras para a utilização de patinetes elétricos, entre elas a obrigatoriedade do uso do capacete e a proibição de circulação nas calçadas. Quem não cumprir as regras vai pagar multa que varia de R$ 100 a R$ 20 mil. E uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito de 2013 já traz algumas regras para esse novo transporte. A velocidade máxima, por exemplo, é de 20 km por hora em ciclovias. Eles estão ao alcance da mão pelo celular e são práticos, acessíveis, econômicos e, por que não, divertidos. A experiência que eu tenho geralmente é para lazer e hoje eu estou tendo um uso um pouco mais funcional, que eu estagio no Itamaraty e vem a lotérica e optei pelo patinete por ele tomar metade do meu tempo. Cansado de perder tempo em deslocamentos de carro, há 3 anos o Magno passou a usar o patinete no dia a dia. Ele contabiliza ganhos inclusive para a saúde e diz inspirar outras pessoas. Eu deixei de usar o carro e ficar preso no trânsito, me melhorou o estresse e ainda melhorei a minha qualidade de vida no sentido da prática de exercício físico. O Código de Trânsito brasileiro não trata especificamente de patinetes elétricos, mas eles são equipamentos motorizados de mobilidade individual autopropelidos, que é quando o impulso vem do próprio condutor. Como ainda não há regras definidas, especialistas e autoridades públicas buscam orientar os usuários para evitar acidentes. Eles devem circular nos locais onde circulam pedestres, calçadas, passarelas, praças, parques, com a velocidade máxima de 6 km por hora, ou ciclovias e ciclofaixas com a velocidade máxima de 20 km por hora. De forma alguma, esses equipamentos devem circular no mesmo local de veículos, nas faixas de rolamento. A gente acredita que seja importante que os usuários tenham a responsabilização pela exposição de outras pessoas a risco, por danos eventualmente causados ou lesões corporais. Esta professora da Universidade de Brasília, especialista em trânsito, aponta a importância de uma regulamentação para o uso desses equipamentos, que podem complementar o uso do transporte público e ajudar na mobilidade urbana. Ele é um veículo extremamente adequado às novas propostas que a gente tem de trazer de promover as questões de mobilidade urbana de maneira mais sustentável. Enquanto a legislação não vem, prevalece o bom senso. Usar equipamentos de forma responsável sem colocar em risco motorista, pedestres e você mesmo. E no próximo bloco, população do Distrito Federal tem lugar certo para descartar o vidro? Além do trabalho ambiental que a gente faz quando a pessoa leva essa garrafa até a cooperativa, ela também está fazendo um trabalho social.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental precisa da demonstração de que a conduta danosa tenha sido cometida pelo transgressor. Além disso, também é necessária a prova de que mostra a ligação entre a conduta e o dano causado. A Companhia de Petróleo Ipiranga foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma multa depois que vagões da ferrovia Centro-Atlântica descarrilharam, causando o derramamento de óleo diesel na Baía de Guanabara. O juiz reformou a sentença de primeira instância, que declarou nula a multa, por entender que a companhia tem o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa direta no caso. No STJ, em primeiro julgamento, esse posicionamento foi mantido. No entanto, em nova análise, os ministros mudaram a decisão. Eles observaram que a jurisprudência dominante no tribunal em casos semelhantes é de que é necessário que se demonstre que a conduta da empresa foi o que de fato causou o dano. E os ministros concluíram que, nesse caso, não houve participação direta da Ipiranga no acidente que deu causa à degradação ambiental. O Comitê Interinstitucional do Conselho Nacional de Justiça apresentou um relatório que tem o objetivo de agregar a justiça brasileira à Agenda 2030 da ONU. Diversos juízes federais da primeira região e também desembargadores participaram da solenidade. O documento sugere propostas de integração das metas do Poder Judiciário com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. A entrega do relatório pelo Comitê Interinstitucional ao presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, aconteceu no dia 7 de maio, no CNJ, em Brasília. Uma das participantes do evento foi a juíza Vânila de Moraes, da 18ª Vara de Belo Horizonte, coordenadora do Grupo Operacional dos Centros de Inteligência da Justiça Federal, um dos projetos inspiradores do laboratório criado na solenidade. O primeiro país do mundo em que isso acontece, de interligar as metas ao desenvolvimento sustentável. Interligar o trabalho que é feito no sistema de justiça às ODSs. Então, a ideia realmente ela foi muito inovadora e foi feito um trabalho muito profundo em relação a isso. O trabalho de mapeamento feito pelo comitê identificou 13 macrodesafios e apontou 8 metas para o sistema de justiça após análise de mais de 3.000 indicadores. Dados processuais específicos de casos de feminicídios, fornecimento de remédios e execuções fiscais, por exemplo, foram estudados. O documento sistematiza ainda informações que incluem levantamento do número de ações distribuídas e decididas pela Justiça. Para se encontrar esses indicadores, foram realizados dentro dos laboratórios de inovação, que é uma prática realizada pela Justiça Federal, começou em São Paulo. E também teve atuação na metodologia dos Centros de Inteligência da Justiça Federal. A Agenda 2030 é um plano de ação da ONU que busca colocar em prática 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Entre as metas estão redução de desigualdades, educação de qualidade e paz, justiça e instituições eficazes. Em 2015, representantes de 193 países assinaram o documento se comprometendo a adotar medidas ousadas e transformadoras neste sentido até 2030. Na ocasião, foi reconhecido que a erradicação da pobreza é o maior desafio global e algo indispensável para atingir os objetivos. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Então nós vamos à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, a Érica e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela reiterou o pedido ao Supremo Tribunal Federal de recebimento da denúncia contra o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No documento apresentado ao STF, a Procuradoria-Geral da República, ela rebate todas as acusações feitas pela defesa de Lira e afirma que no documento, na denúncia, está tudo o que é necessário para que se inicie uma instrução processual.
E a Justiça Federal de Santa Catarina determinou que a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá não recuse e também não cancele nenhum pedido de matrícula de aluno que esteja em débito com o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior. Essa determinação judicial, ela atende a um pedido do Ministério Público Federal no Estado e foi fixada uma multa de R$1.000 por dia caso haja descumprimento da decisão. E agora uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes julgou extinta, sem o julgamento do mérito, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Municípios. A CNM questionou uma lei federal de 2018 que fixava um novo piso salarial para os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate a endemias. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, relator, ele disse o seguinte, que a ação ela não trazia aquelas condições indispensáveis para ser reconhecida. Essas foram as notícias de hoje, mas eu tenho um outro assunto para você. A população do Distrito Federal conta agora com um lugar certo para colocar o vidro. São 14 pontos no Distrito Federal em que há coletores específicos para esse tipo de resíduo. Com isso, a limpeza pública se tornou mais segura e também mais sustentável. Pela Lei de Resíduos Sólidos, a destinação e o descarte corretos de tudo que é jogado fora é uma obrigação de todos, não apenas do consumidor. O Estado e o setor produtivo têm deveres também. De acordo com a legislação, por exemplo, o setor produtivo deve adotar embalagens que facilitem a reciclagem e a reutilização. Deve haver incentivo na criação e desenvolvimento de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Além disso, a lei determina a chamada política reversa. Como o nome diz, o trajeto do produto deve ser o contrário. O consumidor entrega ao comerciante, que manda para o distribuidor, que, por sua vez, encaminha ao fabricante. Esse último ficaria responsável por reciclar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a necessidade de logística reversa para vários produtos. No caso do vidro, ela estabelece a necessidade de um acordo setorial a ser feito pelo Congresso, que não foi concretizado ainda. A logística reversa envolve uma parceria. Parceria é uma palavra-chave na proteção do meio ambiente. Por quê? Porque ela envolve a cooperação do consumidor, do varejista, atacadista com o fabricante. No caso do vidro, enquanto isso não ocorre, é importante que outras instituições, através da cooperação dos consumidores, ajudem a que o vidro seja reciclado. No Distrito Federal, uma parceria entre iniciativa privada e cooperativas tem feito a diferença. Em 14 pontos do DF, há coletores como esse, só para vidro, em áreas comerciais e residenciais. Pode jogar do jeito que estiver, inteiro ou quebrado, com restos do produto, tampa e rótulo. Quando o coletor enche, a empresa faz a retirada e despeja os resíduos em caminhões. Veja que o processo é rápido e seguro, é todo mecânico. Os funcionários não entram em contato com o vidro porque a parte inferior se abre ao encostar no caminhão. A empresa trabalha também em conjunto com as cooperativas de catadores, que contam com containers como esse. A empresa hoje tem uma parceria com 14 cooperativas no Distrito Federal e arrecada por mês 600 toneladas de vidro, material que antes ia para o aterro, mas agora tem um destino bem melhor, a reciclagem. Tudo vai para uma empresa com filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo, especializada em reciclagem de vidro. É interessante dizer que, além do trabalho ambiental que a gente faz quando a pessoa leva essa garrafa até a cooperativa, ela também está fazendo um trabalho social, porque cada garrafa que é entregue lá nos cooperados gera renda para os catadores. Então, isso é um auxílio também para eles. Na casa de Thaís tem lugar para tudo. Resto de comida, plástico, papel. O problema é com relação ao vidro. Ela separa, mas faltam locais adequados para destinar este tipo de resíduo. A gente produz o lixo. Quanto menos lixo a gente produzir, melhor para todo mundo, né? E a gente sempre tem essa preocupação aqui em casa. A gente separa o que é lixo seco, do orgânico, e o vidro. E o vidro a gente tem uma preocupação maior ainda. Teve uma época que onde a gente deixa para recolher não estava recebendo, mas agora voltou a receber. Então, assim, a gente deixou de comprar muita suco, bebidas que vêm embaladas no vidro, justamente por isso. Agora que eles voltaram a receber, a gente está consumindo novamente. Luca, de 9 anos, já aprendeu com a mãe Thaís que separar o lixo é importante. Quando eu tomo um suco de caixinha, aí eu jogo no lixo seco. E se você come uma banana?
Aí eu jogo num que tem perto da pia, que depois vai para aquele ali que é orgânico. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.